Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e o mundo inteiro. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. O Santos já está em Belo Horizonte, em Buenos Aires, na Argentina. Ontem a delegação embarcou de São Paulo, pegou o avião e, por recomendação do departamento médico do clube, alguns chegaram com máscara no aeroporto, o que é natural, né? Hoje é uma precaução, principalmente em aeroportos, para que todo mundo utilize máscaras. E não apenas em aeroportos, mas locais assim de grande aglomeração de pessoas, é recomendável que se utilize máscara, já que o coronavírus aí é o grande assunto, né? Em todos os tipos de plataformas. Você coloca na televisão, vê qualquer canal, o cara está falando de coronavírus. É impressionante. Hoje o assunto mundial é coronavírus. Então o Santos já está indo para a Argentina, chegou já na Argentina, em Buenos Aires, fará um reconhecimento de gramado ainda hoje à tarde e vai enfrentar amanhã o Defensa e Justiça na abertura dessa competição que é a mais importante de toda a América do Sul. Aliás, é o grande sonho de consumo, né, de qualquer equipe, seja ela brasileira, de qualquer país da América do Sul, é conquistar o título da Copa Libertadores da América. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão e vai brigar pelo bicampeonato. Boa sorte ao Santos Futebol Clube. Esse é um dos assuntos que a gente vai debater aqui no Baixada Esporte desta segunda-feira. Bom, para falar do Santos que jogou contra o Verdão, Pacaembu 0-0, nosso comentarista Guido Bortolomazzi traz o seu destaque. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Complementando a notícia do Edson com relação ao Santos na Argentina, sem Alisson, que ficou no Brasil. Ele teve um problema no joelho no jogo contra o Palmeiras, foi vetado pelo departamento médico, não viajou. Felipe Jonathan também saiu naquela partida, mas foi liberado, viaja e deve enfrentar a equipe do Defensor. E a grande novidade foi o Sandri, convocado pelo técnico, viajou e pode até aparecer como titular nesse compromisso aí. Vamos ver de que maneira o técnico Gesualdo acaba definindo o Santos Futebol Clube. Com relação ao Palmeiras, nós vamos falar muito desse jogo porque foi uma grande surpresa por aquilo que nós vimos na partida. Em determinados momentos parecia até um jogo de várzea, porque as duas equipes não tinham nenhum conjunto, jogavam por jogar, sem padrão nenhum. Me surpreendeu o Palmeiras da maneira que jogou. Em determinados momentos, o Palmeiras totalmente perdido em campo. Então nós vamos falar muito a respeito disso. Conosco também o comentarista Aníbal Gomes. Aníbal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. O Guido parece vidente, né? Porque ele leu o que eu ia falar. O Palmeiras, que gasta tanto, tem um plantel milionário, né? Um treinador que é tido e havido como um dos papas do futebol e para jogar contra o Santos o futebol que ele apresentou. O Santos a gente já esperava. Eu vou dizer até, o Santos te surpreendeu um pouco no primeiro tempo pela uma atuação que eu não esperava que o Santos tivesse. Agora, o Palmeiras, para mim, foi uma grande decepção. E ontem, Eurico Mursa, a portuguesa, acabou perdendo a chance de chegar à liderança do campeonato. Perdeu para o Taubaté por 1-0. Mas não foi justo o placar, não. A portuguesa merecia um resultado melhor. Daqui a pouquinho nós vamos ver as imagens do que aconteceu de importante ontem na partida que deu vitória ao Taubaté por 1-0. Está conosco aqui um convidado muito especial. Ele poderia hoje estar em outro lugar. Era já, né, esperado que ele hoje estivesse em outro lugar. Esse outro lugar é do outro lado do mundo, lá na China. Mas com o coronavírus, ele continua por aqui. Meu amigo Arão, boa tarde, muito obrigado pela sua presença e um beijão do coração do papai Manuel Maria, que foi aniversariante do último dia 29 de fevereiro. Seu pai tem uma vantagem sobre todo mundo, né? Ele faz aniversário, não é todo ano, né? É de ano, às vezes de 3 em 3, 4 em 4, vai por aí afora, né, Arão? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui novamente. Meu pai está mais novo do que a gente. Claro. Né? Por contar os dias que ele fez o aniversário na data certa, ele é mais novo que todo mundo aqui. Prazer estar aqui com vocês. Realmente era para eu estar ali já na China, né? Ali não, longe. Mas devido ao coronavírus, eu ia ter 10 dias de férias. Acabou que já estou em 1 mês e meio. É bom que dá para matar a saudade, curtir o país da gente, mas já está fazendo falta, está no campo trabalhando, já está começando a dar agonia. Espero que isso possa ser resolvido, principalmente pela parte da saúde, né, do bem-estar da população.
e que eu possa estar retornando e dar sequência no meu trabalho. O que eles te falaram lá? Porque você manteve contato. E aí, volto, tal? Não, segura aí. Como é que está a situação do coronavírus hoje na China? Então, eu saí dia 18, né? E era para voltar dia 3 de fevereiro, passou para o dia 10, passou para o dia 17 e agora não tem previsão, né? A gente sabe do empenho do governo em estar solucionando, estar resolvendo esse problema, está se alastrando pelo mundo inteiro, né? Isso é muito preocupante. E uns dizem, né? As pessoas que a gente tem mais contato dizem que realmente é muito sério, né? O governo às vezes não mostra de fato o que está acontecendo. Só que são notícias que a gente tem através de tradutor, de pessoas que a gente tem um contato maior. Então, na verdade, a gente não sabe realmente o que está acontecendo, né? Eu acho que toda precaução, né, ela tem que ser feita mesmo, porque, principalmente, as pessoas falam, mas tu não está na idade de risco, né? 45 anos, não tem nenhum caso de morte. Mas a partir do momento que se eu pegar um coronavírus, eu posso passar para uma pessoa que está nessa idade de risco. Então, o problema não é só levar à morte, o problema é que você, com o vírus, você passa para outras pessoas, né? Você é transmissor. Então, realmente é preocupante. Inclusive a nossa cidade, né? Que é a porta do mundo no Brasil, é Santos, né? E vem gente de tudo quanto é lugar, através do porto. Então, a gente tem que estar muito atento e muito precavido em relação a esse vírus. Legal. O Arão vai falar muito sobre o Santos, né? No clássico contra o Palmeiras e também a participação do Peixe na Copa Libertadores da América. Olha, falou em festa, falou Cacau Center. Pode vir para Cacau Center que você encontra tudo para qualquer tipo de festa. E com detalhe, além dos melhores preços, você vai encontrar tudo que precisa. São mais de 40 mil itens. É a maior loja do gênero em todo o litoral paulista. Para quem não conhece ainda, a Cacau Center fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. Falou em festa? Falou Cacau Center. Bom, conosco aqui também o vereador de São Vicente, nosso comentarista Igor Ferreira, que vai falar do clássico Santos e Palmeiras e também da participação do Peixe amanhã na Libertadores da América. Igor, boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo bem, Edson, amigos do Baixada Esporte, Guido, Aníbal, Arão, prazer estar aqui do teu lado, Arão. Bem, o Santos surpreendeu, eu vou aqui concordar pela primeira vez aqui com o Aníbal, em algumas... quando o São Paulo esteve aqui, a gente discordou de algumas vezes, mas dessa vez eu vou concordar. O Santos realmente surpreendeu no primeiro tempo, marcando como que nós gostaríamos que fosse, né? Marcando sob pressão, diminuindo o espaço, mais ágil, mas depois o Santos voltou à morosidade que representa o próprio técnico, né? E o que me assusta é que é um técnico português que não está conseguindo entender, após os jogos, a imprensa brasileira. Em algumas perguntas. É um português que não entende a língua portuguesa. Muito estranho isso. Bom, daqui a pouco o Igor vai falar mais desse Santos Futebol Clube também. Gente, é o seguinte, hein? São Paulo foi para Atlético Mineiro. O Atlético está nessa pindaíba que dá até dó. Se o São Paulo pegar esse time do Galo e fazer ele no Campeonato Brasileiro, igual fez com o Peixe, brigar lá em cima, tal, eu vou levantar a bandeira que São Paulo tem que ir para a seleção brasileira. Porque o cara chegou no Santos e pegou um time meia boca e chegou a fazer um trabalho maravilhoso. Maravilhoso também inteiro, no Brasileirão. Porque o resto fracassou em tudo. Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil, ele foi eliminado de tudo. Mas fez um bom papel no Brasileirão. Vamos ver o que ele vai fazer no Galo, que diz informações de Belo Horizonte, que o Galo, através dos seus parceiros, paga 2 milhões por mês para a comissão técnica do São Paulo. Só um recadinho. Fala, Guido. Mandar um abraço pro Juari. Alô, tá assistindo o programa lá no aeroporto? Juari vai pra Itália, agora tá comentando o coronavírus aqui. Eu falei pra ele, Juari, tu vai embarcar mesmo? Ele falou, tô embarcando. 3h30, pego o avião e vou direto pra Milão. Tô numa boa, tô com Deus no coração e nada vai me acontecer, eu quero trabalhar. E o Juari tá indo embora nesse exato momento. Claro, tem muito anticorpos, né, Juari? Força, meu centroavante. Gente, é o seguinte, um abraço pro meu amigo, também ligadíssimo aqui no Baixada Esporte, tá o Faustino com toda a sua equipe lá na WR Faustino Reformas. É preço justo para quem vai reformar ou construir e um trabalho maravilhoso. Qualquer coisa é só dar uma ligada e fazer um orçamento sem compromisso.
Próximo bloco, o que pensa o Arão sobre Santos e Palmeiras, Libertadores da América e muito mais. Segura aí, a gente volta já já. Atenção, não pague juros abusivos, não perca o seu carro. Reduza seu financiamento em até 80%. Ligue agora, 3385-1002, 3385-1002. Bom, vamos falar de Santos e Palmeiras, jogaço de bola no sábado no Pacaembu. Falo jogaço porque o segundo tempo realmente foi legal. Principalmente depois dos 25, 30 minutos, era toma lá da cá, parecia aqueles dois boxer que falam, precisamos resolver, não dá empate aqui, né? E quase saiu o gol de um lado, quase saiu o gol de outro. Primeiro tempo, o Santos mais volume de jogo. Mas as imagens vão mostrar como é que foi esse jogo, na opinião do Arão, do Igor, do Aníbal e do Guido também. Começo com você, Arão. O que mais te chamou a atenção nesse empate de 0-0 sábado lá no Pacaembu? Olha, o que me chamou a atenção positivamente foi o Yuri Alberto sair jogando. Eu venho da base do Santos, muitos anos trabalhando, e entendo que a torcida não ficou satisfeita quando ele teve as primeiras oportunidades, que realmente ele não teve uma atuação digna do que ele pode. Só que a gente conhece, o Yuri Alberto é um jogador acima da média, ele tem mercado na Europa inteira. Isso, na última vez que eu vi no programa aqui, eu falei que o Santos tem os dois melhores centroavantes, está entre os melhores centroavantes do país, que é o Caio Jorge e o Yuri Alberto, e a gente tem que tomar conta disso. O problema é que eles jogam, às vezes, de maneira errada, estão jogando mais pelas beiradas e realmente eles não têm essa característica. O Yuri Alberto foi muito bem na partida, como o Edson bem falou, fazia aquela troca com o Sacha, e eu espero que ele possa ter uma sequência. Então isso me surpreendeu positivamente, porque isso realmente é a magia de um clássico, né? Uma equipe que vem com uma estabilidade muito grande e a outra que vem estável dentro da competição, consegue inverter os papéis. Para o Santos foi um resultado muito bom. Primeiro tempo o Santos teve uma atuação que a gente ainda não tinha visto, né? Ao longo do ano. E clássico é isso, cara. Você muda toda uma história, tira a pressão que existia. E eu espero que desse jogo o Santos possa ter seu ponto de partida para uma nova fase no ano, porque realmente o futebol não vem agradando. E a gente sabe que o elenco tem suas limitações, mas é um elenco que foi vice-campeão no passado. Tudo bem que por conta do trabalho do Sampaoli, mas que também tem seus méritos os jogadores. Não foi o Sampaoli que estava dentro de campo, só ele. Então a gente espera que essa equipe possa engrenar agora, já terça-feira na Libertadores, façam uma boa atuação e siga, né, ao longo do ano com boas atuações e bons resultados. Para você, Guido, o que se tira de ponto positivo no clássico de sábado? Não, eu acho que eu tiro de ponto negativo. Negativo de ver o Palmeiras com um time milionário, totalmente desorientado, um time que entrou em campos perdido. O Santos acabou forçando uma marcação, adiantou as linhas de marcação. O Palmeiras não soube sair, com toda a qualidade técnica que tem o Palmeiras, com baita do meio-campo. O time do Palmeiras morreu em campo, essa é a verdade. Só o segundo tempo, quando o Santos perdeu a pegada com a saída do Alisson, e aí perdeu a lateral esquerda com o Jonathan também. Aí o Palmeiras cresceu no jogo e aí o segundo tempo mostrou aquela desorientação toda, o time que vai para cima, podendo tomar um gol no contra-ataque, querendo definir o resultado. Foi um jogo louco no segundo tempo. Sem padrão nenhum, sem qualidade técnica, sem qualidade de esquema. Um time que tem tudo para fazer um baita de um campeonato, como a gente está falando, o Palmeiras tem um super time, e acabou sendo a decepção do jogo. Porque todo mundo esperava muito mais do Palmeiras. Do Santos ninguém esperava nada. A surpresa foi o Santos jogar e parar o Palmeiras. Essa foi a grande surpresa. E alguns jogadores que acabaram rendendo acima da média. Exemplo, o que aconteceu com o Jonathan. O Jonathan foi um dos melhores jogadores no primeiro tempo na lateral esquerda. Jogou muito e todo mundo estava criticando que ele não vinha bem. E o Yuri Alberto, que jogou como atacante, até em inversão, nós estávamos conversando aqui, o Sacha fez a função que ele vinha às vezes fazendo com o Sampaoli, pegando a bola, sendo o armador do time, vinha buscar mais as jogadas, não ficava tão preso no ataque, e o Yuri Alberto fez um partidaço. Um garoto que agora merece, eu acho, mais oportunidades para que ele possa pegar mais cancha e ser uma grande opção de ataque para o time do Santos. Me surpreendeu a postura do time. Essa foi a realidade. Daquele time que tomou de 2-0 do Ituano para esse time agora. Pontos negativos. Tivemos 2 erros gritantes na partida.
Primeiro, pênalti em cima do Sacha, gritante o pênalti, que o árbitro não deu. E segundo, a falha do impedimento, porque o atacante do Palmeiras não estava impedido e depois, na sequência, saiu o pênalti do Pará e ele acabou não marcando em virtude do impedimento mal marcado. Então, falhas que o VAR está fazendo falta. Desculpa, Guido. E a terceira falha, que eu acho que não pode passar em branco aqui, que é a falta do Eu ia Felipe falar Melo. isso. Esse cara é um animal, gente. Eu ia falar isso. Então, chega de ficar passando a mão na cabeça e esse discurso dele sempre de vítima. O cara desse aí tem que ser expulso, cara. O cara desse tem que arrumar um cara que dê no meio dele e que arrebente com ele. Pegar um Chicão da vida, um Serginho Chulapa. Eu queria ver ele ser tão valente assim. Arão, por muito pouco, Pô, ele se o podia Yuri acabar Alberto, com a carreira do menino. se o meu. Yuri Quebrar Alberto o tá com a tornozelo perna direita no chão, olha, Isso aí é olha o que ia criminoso, acontecer. cara. Isso é criminoso, cara. Cara desse não pode viver no futebol. Não existe mais espaço para isso. Acabou. E não é a primeira, não é a Maldoso, segunda. é maldoso. E aí sai do campo sempre se fazendo de vítima. Que isso, gente? Ah, e o Vanderlei também falando que não tinha sido nada, né? Um absurdo também. É que o o Vanderlei Vanderlei falar falou isso no aí. banco, mas depois ele deve ter visto o lance na mas, TV. pô, mas no banco ele tá valendo, né? Olha só. É como o Arão isso, falou, cara. não é a primeira vez que ele vem fazendo isso. Né? Não, e o Vanderlei se É a primeira se vez. assistiu. Você repara bem, ô Igor, que ele chuta a bola. Depois que ele chutou, ele falou, agora é minha vez. Ele vai de cima com pra tudo baixo. com o pé erguido, ó. Vai lá. Nossa, isso aí podia. Isso é mau caratismo. Podia velho. acabar com a carreira do carreira menino. dele. Você vai que ele vai com o pé por cima, né? Entendeu? Ele vai solando lá. Não, mas olha, é o zero e vezeiro nisso. Vai ter E que ser depois, o Vanderlei. Aí é que tá, desculpa interromper o Aníbal. Isso não pode, a imagem, ir lá pro tribunal e falar, peraí. Aí, apesar do juiz não ter... Mas já interpretado, teve os defensores do Apocalipse falaram que ele perdeu o contato Ah, e mas aí é isso aí. ele estava com a perna esticada e não podia voltar a perna pela velocidade dele. Então ele deixou só a trava da chuteira. Ele falou, não, deixa só a trava vai fazer o efeito. E foi o que aconteceu. Mas os mesmos que falam isso seriam os mesmos que falariam. Se fosse uma contusão grave no garoto, aí eles iam inverter a opinião Os deles. mesmos que falam isso, os mesmos. nunca tomaram uma solada, Entendeu? nunca colocaram uma Absurdo, chuteira e não absurdo. sabem que isso é criminoso. Ele é o zero e vezeiro nisso. Você vê, o Vanderlei tomou o cartão porque começou a falar pro árbitro que ele não fez falta e depois, na entrevista, pô, pelo amor de Deus, pô. Isso é Aí um o pênalti Mas, também. mas voltando Entendeu? nesse lance, você fala. Agora lá. Ele não está impedido agora? Não, ele não está. Não tá. Tá na mesma linha. Mesma linha. Tá na mesma linha. Eu acho que eu falando o comentário do jogo que teve, do Santos e Palmeiras, eu acho que vou ser redundante aqui do que todos aqui estão falando. A surpresa foi o ímpeto do Santos, mostrando dos últimos 6 jogos, uma velocidade, uma marcação sob pressão, a participação e um bom jogo do Yuri Alberto. Surpreendeu, mesmo jogando a posição, como o Arão falou aqui, uma posição que não é a dele, mas eu vi ele brigando, disputando a bola, né? Talvez a experiência de ter saído do Santos e voltado fez bem para o Yuri Alberto. O que eu não entendi muito, e até alguns comentaristas após o jogo perguntou, não sei se fez a pergunta para o técnico do Santos, foi o posicionamento do Soteldo. Quando o Felipe Melo Ele tinha é que mais jogar na pesado. esquerda, ele tem que Jogada pra jogar na esquerda. E ele é liso. Em cima do menino lá, que era o lateral. Ele estava jogando em cima do Gomes, É. que tem uma recuperação um pouco mais rápida. E no jogo, nós víamos isso. O Soteldo sempre ao lado oposto do Felipe Melo. O Felipe Melo é louco. Se o Soteldo dá uma chibatada, ou era pênalti, porque o Felipe Melo, ou ele ia ser expulso. Então, essa jogada, que eu não sei se o técnico ele chegou a falar a respeito sobre Nós vamos isso. ouvir o Gesualdo, nervoso, inclusive, quando foi colocada essa questão para ele aqui. Rapidinho, Só Guido. uma coisinha que a gente tem que analisar também, e é que daqui para frente, porque o que aconteceu no jogo do sábado, se isso vai ter essa continuidade. Se nós vamos ter esse Santos que nós vimos sábado, ou foi apenas em virtude de um clássico e a situação estava pesada para cima de todo mundo, que o time vinha de derrota, o Gesualdo já na balança, a equipe reagiu. Será que esse time vai ter a mesma pegada, vai continuar do mesmo jeito? Ou foi somente esse jogo com o Palmeiras? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Agora vamos ver se o Gesualdo está um pouquinho nervoso, ou ele, que nunca tomou pressão, talvez, na carreira, ou tenha tomado pressão, mas não tão grande, em curto espaço de tempo de trabalho, ele está falando, pô, vocês estão querendo me fritar? Vamos ver a coletiva dele, que foi um pouquinho tensa também. Vamos lá. Eu falo do jogo, tá bem? Eu vou falar do jogo. Vamos começar de novo. Desculpa lá, eu vou falar do jogo, tá bem? É melhor. Então é assim, foi o nosso melhor jogo,
tal como eu disse, da última vez também tinha sido o pior. Este foi o nosso melhor jogo. Contra um adversário credenciado, todos conhecem o valor desta equipa. Na primeira parte fomos melhores. Tivemos mais bola, controlamos melhor o jogo, fizemos uma pressão muito mais acentuada, tiramos muita iniciativa ao adversário e 2 ou 3 situações que aconteceram mais perigosas para nós foram de bola parada. A segunda parte, vocês devem ter reparado que houve 2 substituições forçadas, o que obrigou a mudar a estrutura da equipa. E nesse sentido, eu acho que a equipa foi capaz de se ajustar rapidamente e tirar até aqui ou ali alguma vantagem pela altura dos nossos jogadores, especialmente atrás e até no meio, mas o Palmeiras começou a ter também mais iniciativa no jogo. Portanto, digamos que na segunda parte foi um jogo equilibrado, foi um jogo dividido, foi um jogo disputado, corrido. Na parte final até foi um jogo partido, em que qualquer uma das equipas podia ter chegado ao golo. Portanto, eu acho que para mim a minha equipa teve bem, foi capaz de interpretar um plano de jogo diferente dos outros anteriores, também porque o adversário assim o exigia e também porque o processo que nós estamos a utilizar cresce no sentido de criar 2 alternativas ao nosso jogo e fomos capazes de controlar e de ter ascendente durante grande parte do tempo sobre uma equipa muito forte como é este Palmeiras com excelentes jogadores. Gesualdo, boa noite. Primeiro de tudo, gostaria de saber do senhor sobre a opção por colocar o Soteldo pelo lado direito do campo, até mesmo porque o Palmeiras tinha do seu lado direito um jogador como o Gabriel Menino, improvisado na posição, e o Soteldo ano passado, Exato. o Gabriel Menino. Mas ele não é o lateral direito do Palmeiras, não é? Volante. Isso. Que acontece, Posso terminar de perguntar? O que eu tenho que dizer é o seguinte... Posso terminar de perguntar? Pode. Solteiro, mas antes de você terminar, Tá. Você fez uma pergunta e eu vou responder. O Solteiro jogou na direita por razões que se prendem muito com aquilo que foi a nossa estrutura tática e aquilo que foi a nossa opção de jogo, o nosso plano de jogo. Por outro lado, o Solteiro é um jogador destro, não é? Não é só canhoto, é um jogador destro. E como destro que é, pode e deve fazer muitas vezes os 2 flancos. Eu acho que é importante para ele. Não é fixar-se lá na esquerda, joga só lá. O jogo não se passa nada, se o jogo estiver na direita ele não participa, não. E eu quero que este jogador participe no jogo. E participe de uma forma muito, muito efetiva. Era esse o time e a atuação que você queria chegar ao nível para poder estrear na Libertadores contra o Defensa e Justiça, ou ainda falta muita coisa para chegar ao ideal, ao seu ideal? É a tua opinião? Não, eu estou perguntando se chegou ao ideal. Você não perguntou, você deu opinião e depois perguntou, que é um bocado diferente. Eu perguntei se é o seu ideal, se chegou ao seu ideal. Fala, não vale a pena estar com isso. Fala direto, não vale a pena estarmos a perder. Você deu a sua opinião e depois perguntou. E eu agora estou a dizer que é a sua opinião ou é a pergunta que você faz? Eu falei que o Santos fez uma boa atuação chegou ao ideal. Neste momento o Santos na minha opinião, evoluiu. Como evoluiu noutros jogos por trás. Simplesmente às vezes os resultados não estão de acordo com aquilo que a equipa é capaz de fazer. Portanto, vamos para uma prova completamente distinta. Você sabe que a Libertadores tem uma fase de 6 jogos, onde não se pode errar muito. Não é uma prova de regularidade como este Campeonato Paulista ou como o Brasileirão. Também não é um mata-mata. São 6 jogos, onde é que nós temos que conquistar os pontos suficientes para passar à fase seguinte. Bom, rapidamente aqui, cada um dando a sua opinião. Eu vi o Gesualdo um pouquinho nervoso. Entendo até o seguinte, a gente que acompanha futebol há 40 anos. Alguém está falando para ele, olha, Gesualdo, fica calmo porque estão querendo te derrubar. Isso aí passa, a diretoria mesmo passa isso para ele. Tem parte da imprensa que já quer te derrubar. Então o cara já vai, né, com aquele coração com uma flecha apontada para quem for perguntar. Qualquer que seja a pergunta, cujo teor fala, dá para entender que esse cara aí está querendo também me jogar na boca dos leões. Ele já vai com o pé no peito do repórter. Então a primeira colocação é a seguinte, sobre o Soteldo, viu o que ele falou? Ele não é canhoto, ele é destro. E outra coisa, eu não quero só na ponta esquerda, que ficava com o São Paulo o tempo inteiro na esquerda. Ele falou, por que não? Pouco na esquerda, pouco na direita, ele não pode se movimentar? Então eu queria que vocês falassem, primeiro, do nervosismo dele, se cabe, e segundo, o que ele falou a respeito do time. Só vou dar a primeira opinião com relação ao nervosismo dele. Eu acho que ele tem toda a razão. Tem. Tem. Por quê? Porque a imprensa está pegando no pé dele direto. Pô, o cara chega aqui, ele está aqui fazendo 8 partidas no campeonato, e a imprensa está malhando eles. Os caras de São Paulo não sabem nem o que está acontecendo. Essa é a realidade. Os caras vão no embalo. A imprensa de São Paulo vai no embalo. Eles não têm o que falar, pegaram o embalo de criticar o treinador
e estão criticando. Mas o repórter foi claro, Guido. Se o Palmeiras... Não, estou falando do que está acontecendo. Improvisado. As respostas deles hoje... Mas aí nós estamos falando da coletiva. O cara pergunta para ele o seguinte, se o Palmeiras tem um lateral direito, que é oriundo da base, está estreando num clássico, e nem é lateral de ofício, é volante, e você tem o Soteldo, que é a grande válvula de escape do time, habilidoso, rápido, não é para você colocar o cara mais forte contra aquele que teoricamente é mais fraco? Só que você tem que analisar que o Gesualdo viu os jogos do Palmeiras com o menino. O menino é um baita do jogador, jogou uma barbaridade. É um baita do lateral, mesmo jogando de volante. Vai ser titular do Palmeiras. Não, ele é volante e estava jogando de lateral. Então, por isso mesmo, jogou muito. A função dele é volante. Eu sei, mas ele jogou muito, o menino, de lateral. Foi um dos principais jogadores do Palmeiras de apoio. Pode abrir aqui para os debatedores. Agora, só uma coisa com relação ao Gesualdo. Eu só acho que a imprensa, de um modo geral, não está dando tempo para ele trabalhar como deram para o Sampaoli. A imprensa de São Paulo não metia o pau no Sampaoli como está metendo no Gesualdo. Quando o Sampaoli não conseguiu classificar no Paulista, perdeu. Foi na final, perdeu. Não perdeu a Sul-Americana, perdeu. Copa do Brasil, foi eliminado. Foi bem no Campeonato Brasileiro. Por que a imprensa de São Paulo não arrepiou o Gesualdo também? O São Paulo naquela época? Por quê? O São Paulo é mais bonito que o Gesualdo? Não é, porque tá na avalanche. Tá todo mundo metendo pau na avalanche. Mete um pau lá em cima, todo mundo mete um pau. É isso que está acontecendo. Na verdade, Guido, o Gesualdo é um cara conhecido. Eu trabalho com muito português, pessoas que trabalharam no Benfica, no Sporting. E ele é um cara conhecido, além da sua capacidade, pela sua educação. É um cara sereno, é um cara coerente nas coisas que faz. Realmente, a gente está olhando as coletivas dele. Eu acho que está até diferente um pouco, e concordo com o Guido, a maneira de tratamento. O Santos dos times grandes, eu sempre falei, é o mais fácil para se trabalhar no profissional. Porque não tem aquela pressão da imprensa, igual tem São Paulo, Corinthians, Palmeiras. A imprensa de Santos é uma imprensa boa, que acaba ajudando as coisas darem certo. E eu acho que estão realmente pegando. Agora, ele também está se ofendendo por muita coisa. Ele já chegou no seu limite. É lógico que ele não vai pedir para sair. Mas ele também já está no limite. Essa última pergunta do repórter foi o cara fez uma pergunta. Em cima nem do que ele chegou a falou, completar a pergunta. E ele já está tirando, ele está respondendo. Então isso não é dele também. Ele não está se sentindo confortável com essa situação. Em relação ao Soteldo, eu penso assim, o Soteldo ele rende aonde? Na esquerda ou na direita? Na esquerda. Então, isso é um problema de formação. Lá embaixo, os treinadores do Santos, que o Soteldo não é da base, mas que pegue todos os seus jogadores e que experimente ele em várias funções. Não dá para no profissional você querer que um jogador... Profissional é resultado, não é formação. Eu não posso querer que um jogador saiba jogar nas três. Porra, hoje em dia, se ele souber jogar em uma, tá ótimo, gente. Então, eu acho que não é momento de teste. Vou testar o Soteldo na direita. Diferente dele falar assim, olha, eu vou colocar o Soteldo na direita, por quê? Porque lá eu vejo que ele tem possibilidade de levar vantagem. Isso é diferente. Agora, eu quero que ele experimente as três posições do ataque, que eu já vi falando do Caio Jorge sobre isso. Não dá, gente. Profissional não dá para fazer teste. Profissional não é lugar de fazer isso com o jogador. O jogador tem que atuar onde ele mais rende. E realmente eu acho que o Soteldo pelo lado esquerdo, que é onde ele melhor rende, apesar de ser destro, ele levaria vantagem sobre o menino, que é bom jogador, mas ele levaria vantagem. E outra, ele ia ter um Felipe Melo na cobertura que poderia ser expulso, cara, a qualquer momento, fazer um pênalti. É um cara desequilibrado, meu. Então, assim, eu vejo esse momento do Gesualdo um pouco, ele sem paciência também. Eu acho que a imprensa não está tendo a paciência que teve com o Sampaoli. O Sampaoli teve um começo que também não foi tão agradável, mas ele também já está se doendo por tudo. Ele já não está confortável. Eu vou colocar uma pitada aqui. Eu espero que não seja verdade isso, mas eu não duvido, viu? Se tratando do presidente que nós temos, que não tem coragem de assumir o que fala, eu não duvido que ele está utilizando alguns da imprensa para cutucar o Gesualdo, para que ele comece a espanar. Porque já se cogitaram que a multa aí, contratual aí tem que pagar os 12 meses de salário, que é 12 milhões. Eu não duvido que esse presidente que nós temos hoje possa utilizar, e eu também não acredito que a imprensa também deixaria de ser utilizada para fazer isso, para provocar. Porque assim, a pergunta, com todo respeito,
e falando que o Arão que falou aqui, concluindo e concordando com ele. A pergunta que o repórter fez foi uma pergunta, não foi uma indagação. Olha, eu acho que o Santos foi a melhor partida ou não. É isso que ele perguntou e ele se ofendeu. Ele falou assim, foi a melhor partida. Isso. E você acha que está no nível que você deseja? É normal. Ou você acha que pode evoluir mais? Uma pergunta, pergunta natural. Ou ele não entendeu bem a pergunta também, né? Não, mas Aníbal isso aí foi em cima do Soteldo. Do garoto jogar para lá e tal, que o cara fez uma afirmação. Olha, Edson, nesse ponto, eu acho que está generalizado no país, e eu gosto de acompanhar todos. Eu, quando comecei no rádio, eu tinha exemplos que eu tinha que seguir. Exemplos que serviriam para mim, como seria a minha estada profissional nas emissoras pelas quais eu passei. O que eu vejo hoje não é a função de repórter, porque na minha época repórter era repórter, comentarista era comentarista, narrador era narrador. Hoje você vê narrador comentando, repórter comentando, comentarista sendo repórter, e isso leva ao quê? Essa pergunta ele poderia ter feito de outra maneira e o Josualdo não ia se ofender. Ele passou a imagem de uma opinião. Como você está vendo aqui na política brasileira, muita má fé no sentido de que, esse cara tem pavio curto, então você vai, cutuca o cara. Porque vai na ferida. Vai na ferida para fazer sensacionalismo. Isso é muito próprio ao longo da carreira. Você também já é veterano, o Guido também. Durante toda a história, o Santos sempre foi uma espinha atravessada na crônica de São Paulo. Não estou exagerando absolutamente nada. Hoje nós temos alguns 3, 4, 5 são santistas, mas lá atrás nós tínhamos quantos santistas trabalhando em São Paulo? Vai. Entendeu? Então, sempre representou, e o Santos conquistando, ganhando. Então, hoje o Santos ainda é uma espinha atravessada. Então, por exemplo, você está colocando uma questão que, para nós que militamos no rádio, na TV já há muito tempo, eu não vi a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, mas será que algum repórter chegou lá e falou assim, Vanderlei, uma perguntinha, por favor. Nós aqui, todos da imprensa, achávamos que o Palmeiras era favorito pelo time que tem, pelo elenco que tem. O primeiro tempo teve 63% de posse de bola do Santos contra 37% seu. Você não acha que foi uma vergonha o primeiro tempo apresentado? Alguém faria essa pergunta para o Vanderlei Luxemburgo? Mas já virou um espetáculo à parte, né? A coletiva do Gesualdo com o repórter. Não é? Já cria virou. O quê? Já virou. Cria audiência. O repórter achou um jeito de deixar ele desconfortável. É isso aí. claro. E ele já não tem mais paciência. Então, cara, já é um negócio... Mas Mas você tá imagina dando mais você vai ibope do que o trabalhar. jogo do Santos. É isso aí. Você, Arão. olha Imagina aqui, você aí. olha aqui, você também teve a oportunidade de achar. Uma das desgraças que acontece é essas malditas coletivas. Porque antigamente o repórter, o Guido ia na Vila Belmiro, quando era repórter ia na Vila Belmiro, eu quero entrevistar fulano de tal, chamava fulano e entrevistava. Hoje você não, você tem que viver naquilo que o clube oferece para você. Né? Então, isto gera o quê? Todo mundo quer falar. No outro dia o Edson falou uma verdade que eu venho falando também há muito tempo. O sujeito olha, a Globo está ali, todo mundo quer fazer pergunta, porque todo mundo quer aparecer na Globo. Aí o cara não se prepara para fazer a pergunta. Eu vejo as entrevistas, mesmo fora de jogo, eu vejo o repórter fazendo entrevista, meu Deus do céu, ele analisa, ele comenta, ele dá uma volta de 180 graus para depois fazer perguntar pergunta. o que você acha? Mas é assim, vamos para uma coletiva, sentou todo mundo aqui. Às vezes eu não queria entrevistar o Gesualdo. Claro, é isso. Só que eu sou obrigado. É isso eu aí. não tenho o que perguntar, eu pergunto alguma Não, coisa. não é só isso. claro, Você sabe por que o Gesualdo está perdendo a cabeça? Porque se você pegar todos os sites de sábado, todos eles, todo mundo achava que ele ia cair. Será que Gesualdo... mas antes disso, será Guido, que desculpa. Gesualdo... Não, eu tô falando. Ele já está dando essas respostas antes disso. Não, ele Do mesmo tom. olha, no último jogo contra o Ituano, ele mesmo declarou, e ele foi muito tranquilo com a imprensa. Falou, nós perdemos porque jogamos mal. O time não jogou bem. Você tem razão, porque Você entendeu? o pré-jogo de Santos e Palmeiras, Foi um inferno, desde rapaz. Foi um quinta-feira, inferno. desde a derrota para o Ituano, Foi. era assim. Será que o Gesualdo come chocolate na Páscoa? Era assim, Será cara, que o Gesualdo se perder essa pro pessoa Palmeiras, você não viveu uma viaja pressão, para a Mas Argentina? essa resposta dele não foi só nesse jogo. Não, ele está bravo vem já, acontecendo. claro. Mas ele Outra tá coisa bravo que eu acho porque a imprensa positivo. do interior
A imprensa do interior tá pedindo a cabeça dele, cara. A imprensa do interior, os caras cobrem Ituano, Novo Horizontino, Mirassol. Vai pra entrevista coletiva com ele, cara. Outra coisa. Ó, você vai cair hoje? Ó, o seu time vai te derrubar? Porra! Que eu acho positivo. O primeiro tempo que o Santos fez mostra que os jogadores estão com ele. Claro. Que ele é um cara que tem uma história, gente. A gente não pode chegar aqui e falar que o cara não sabe nada. Outra coisa, Arão. Você falou do Yuri Alberto. Não caberia uma pergunta atinente ao jogo, falar assim, Gesualdo, você foi um treinador que em pouco tempo colocou Sandri para jogar, Raniel, não o que veio de São Paulo, o Ranier, da base, menino tem 16 anos, para jogar. Você já colocou o Caio Jorge para jogar. Hoje você está colocando o Yuri Alberto, que estava indo embora. Ele falou, eu não tenho chance. Você bota o cara num clássico contra o Palmeiras. Aliás, o que você achou do Yuri Alberto? Esse menino tem condições de ser titular? Alguém perguntou Mas isso? o cara que está fazendo a pergunta, ele está esperando essa resposta. Essa resposta. A polêmica. É isso que está na na Botafogo. boca. Entendeu? Então, a gente é da imprensa, a gente sabe que o gosto de um repórter é a polêmica. Claro. Entendeu? A polêmica é que faz o ibope, é que dá audiência. Ô Edson, e outra coisa que nós matamos a charada aqui. Quando a gente fazia reportagem individual, você focava um determinado assunto, sabe? Você pegava o jogador ou o próprio treinador na boca da saída do túnel, fazia uma ou duas perguntas ali e corria para o jogador, porque o jogador era mais importante do que o próprio treinador para falar. E você tinha a responsabilidade e o respeito à concorrência. Lógico, Você lógico. queria levar para o seu ouvinte algo diferente. Hoje não adianta mudar de canal, nem de rádio, é tudo igual. É a mesmice. Você está falando para tudo. Quer dizer, um exemplo, ninguém perguntou para o Yuri coisa. Alberto. Quem teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o Yuri? Só o repórter Não, mas fazer uma entrevista mesmo, Quando ele de saiu do rádio, campo. de pegar o cara e perguntar como é que eles se sentiram fazendo um jogo como esse, falando do Felipe Melo, falando da postura dele em campo. Isso que o torcedor quer saber. Enalteceu que o garoto fez um jogo como esse. Aí você vai pro vestiário, o treinador já tá com o saco cheio de tanta pergunta maldosa. Aí os negros ainda vêm com mais maldade ainda. Bom, a gente vai uma parada para a gente voltar daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco mais desse Santos que joga amanhã pela Copa Libertadores da América. Olha que deu pane no celular, traga aqui da Top Center, hein, gente? São profissionais de altíssima qualidade. E você sabe que na Top Center o seu celular é consertado na hora, na sua frente. Caso você não tenha possibilidade de trazer o celular aqui na Top Center, que fica aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta, esse celular que você está vendo aí na tela, 988-015626, para você que mora em Santos ou trabalha aqui em Santos. Você dá uma ligada, eles vão mandar um motoboy especializado aí para fazer o orçamento aonde você estiver. Você aprovando, na hora, eles trazem o celular, arrumam, traz de volta e você ainda paga em 12 vezes no cartão. Olha que maravilha, hein? Além de tudo, eles ainda oferecem esse serviço para quem mora ou trabalha aqui em Santos. Deu pane no celular, não entregue para qualquer um, não. Entregue nas mãos de gente especializada. Top Center, aqui, ao lado da porta principal da Unisanta. Uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí. Super Fácil Chevrolet Absoluta. As melhores condições para você trocar de carro. Entrada parcelada em 10 vezes sem juros. Onix LT 2015. Entrada dividida e R$ 694 mensais. Prisma LT 1.4 2014. Entrada dividida e R$ 854 mensais. Logan Authentic 2018. Entrada dividida e R$ 799 mensais. Cruze LTZ Turbo 2017. Apenas R$ 69.990. Chevrolet Absoluta. Em Santos, Guarujá e Praia Grande. Se você marcou 0-0 na página do Facebook do Baixado Esporte Palpites, você acertou e vai concorrer a um par de convites. Não, já ganhou da um churrascaria. Só teve um acertador. Só teve um acertador? É de Cubatão. Quem é o sortudo que vai saborear o melhor rodízio da Baixada lá da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande? Que, aliás, gente, fica aberta de segunda a sexta, das 11 da manhã até 11 da noite. No sábado, das 11 da manhã até meia-noite. E no domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. E tem música ao vivo toda sexta, sábados, domingos e feriados lá na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Adalberto dos Reis. Adalberto dos Reis. De Cubatão faturou. Então, sozinho colocou 0-0. Ele foi o acertador único. E colocou o palpite na quarta-feira, hein? Na quarta-feira ele já cravou lá, 0-0.
Muito bom. Pode passar aqui na TV, pegar o seu vale e saborear o melhor rodízio em todo o nosso litoral. Deixa eu dar um grande abraço aqui para meu amigo Edivaldo, lá na Cedetran. Edivaldo é um grande santista. Falou, puxa vida, patamos 0-0 com o Palmeiras, todo mundo achava que o Palmeiras ia atropelar, até evoluímos, né? É que o segundo tempo perdeu jogadores importantes e tal, e aí o Palmeiras deu uma crescida no jogo. Mas o favoritismo era do Palmeiras. O Santos, sem dúvida alguma, melhorou. Tá aí o Edivaldo, para você que quer tirar sua primeira carta de habilitação, vá até a Cedetran ali em São Vicente, ou qualquer informação é só ligar e falar com o Edivaldo, tá bom? Olha aqui, a Portuguesa Santista pegou o Taubaté. Nós falamos aqui na sexta-feira, é um adversário já histórico. Os resultados, Atibaia 2-1 na Penapolense, o jogo de domingo 15, Sertãozinho foi adiado, São Caetano e Portuguesa 0-0, Audax 2-2 com Monte Azul, o Votuporanguense ganhou do Red Bull 1-0, a Briosa perdeu o Taubaté 1-0, São Bernardo bateu o Juventus 1-0 em São Paulo e o Rio Claro perdeu em casa para o São Bento 2-1. Agora os números. Monte Azul líder 18, Portuguesa ao lado do São Bernardo 17, 15 está com 15 pontos, o Taubaté 14, Atibaia 13, Juventus com 12, São Caetano 12, são os 8 primeiros, tá bom? Esta é a classificação. Em nono lugar está o Sertãozinho, também com 12, mas um saldo menor. Aí vem Rio Claro 11, a Lusa com 11, Audax 10, São Bento 9, Penapolense 8 e Cairi hoje, Red Bull e Votuporanga, um com 7, outro com meia dúzia de pontos. Vamos ver como é que foi a vitória do Taubaté por 1-0. Também debaixo de chuva. Aliás, você viu o Noé por aí, o Arão? Porque estão dizendo que ele está fazendo a arca de novo em algum lugar, né? Tá demais. Eu fui Pelo amor de no Deus. jogo. A Portuguesa é um time muito bem dirigido pelo Sérgio. Acho que a gente tem que destacar isso. Teve muita dificuldade com o campo. O time do Taubaté é muito forte fisicamente, favoreceu. Pois é, isso acontece. Duas bolas na trave. Acho que a Portuguesa ela vem com uma equipe pronta para subir. É difícil, mas você vê que é uma equipe que joga, que procura construir o jogo, faz transições rápidas. Esse menino galego, né? Bom jogador, hein? Muito bom jogador. É um campo que prejudica, a bola não rola. Um momento de desatenção, você não pode atrasar uma bola para o goleiro com um campo daquele. E já no final atrasaram de novo, o mesmo jogador atrasou e a bola parou na poça. O da Portuguesa estreou em Sertãozinho. Eu estava aqui no dia seguinte. Você estava. Nós entrevistamos o pessoal de lá. E lá da imprensa de lá, eles falaram o seguinte: nós conhecemos bem o Brumati, que é um zagueiro experiente, mas é um cara que é violento. Ele bate muito e toma cartão excessivamente. Ontem, Brumati, de novo, expulso. Sim, e deixou a Portuguesa com 10 em campo. Mas eu achei a arbitragem muito confusa. Confusa não, achei que ela ajudou o Taubaté em vários lances, faltas invertidas, questão de cartão. O número 9 do Taubaté deu uma cotovelada no primeiro tempo e tomou cartão amarelo. A partir do momento que você vê a cotovelada, você tem que dar um vermelho. Você não tem que dar um amarelo. O lance do Brumati, que estava fazendo uma bela partida. Estava muito bem. Aí muda toda a estrutura do time, né? O lance dele, de longe, não dá para perceber muito, mas pela reação dele, ele pedindo desculpas, tudo, eu acho que de repente foi até acertada. Não sei, não vi o lance. Agora, eles também mereciam em algumas jogadas cartão. Bola de escanteio, essa bola no final do jogo. Bola de escanteio que o Bandeira, tá de frente por coisa, não dá escanteio. Teve muita inversão de falta, de alguns lances que era para a Portuguesa. Eu acho que a Portuguesa ontem, apesar do campo ter prejudicado, a arbitragem também prejudicou. Você está confiante nesse time? Tô. Eu gosto muito do trabalho do Sérgio. O trabalho é um cara muito sério, um cara, sabe, que vem fazendo já bons trabalhos. O Sérgio, ele está... Primeiro, a gente quer que ele suba a Portuguesa, né? Acho que é o que todo santista aqui da cidade de Santos, né, quer ver a Portuguesa na primeira divisão novamente. E o Sérgio, acho que ele está pronto para ir para um desafio maior, para uma equipe de ponta, uma equipe grande que realmente ele tem muita capacidade. O time do Sérgio, ele tem cara, ele joga. A Portuguesa foi prejudicada com o campo ontem, mas você via a Portuguesa procurando o jogo e não apenas chutando a bola para frente. Espero ver o Sérgio aí, quem sabe, um dia no Santos, que tem história aqui, eu não tenho dúvida que ele tem capacidade para estar num cargo desse. Guido, esse galego jogando muita bola, hein?
O moleque tem 23 anos, hein? Mas a gente tem que falar que a realidade, a Portuguesa foi prejudicada pelo campo, né? O campo prejudicou. Você viu a quantidade de gols que o time perdeu. Bola na trave, goleiro fazendo defesa, Pênalti. sabe? Pênalti perdido. E essa bobeira, né, desse recuo aí, foi um recuo que ele tentou bater. Se bate um pouco mais forte, a bola... Guido, mas ele estava vendo que o gramado estava No encharcado. final do né? jogo, Também. o mesmo jogador deu o mesmo Quem foi? recuo. Foi o Ferro ali? Eu Não. Ele foi o zagueiro que entrou no lugar do Brumati. Então, é o problema. Quis bater devagarinho. Na verdade, não foi o que entrou no lugar do Brumati, esse é o do lado direito. É. O que eu não E sei aí o nome você vê, deles. toma um gol. Esse é o que estava jogando já. E o Taubaté sempre foi mesmo O Ferro que bateu o lateral. Uma pedra no sapato da Mas não Portuguesa. pode, né? Recuar a bola dessa, pelo amor de Você Deus. está vendo que o campo não proporciona isso. E quase tomamos o segundo gol também da mesma maneira, né? No mesmo lugar. Aníbal, e essa Briosa? Aliás, a imprensa de Santos fala em Taubaté. A gente sabe. Nossa, dá arrepio na gente. Dá arrepio, né? louco. Tá louco. E lá... Asa Negra, né? Asa Negra e fora as confusões que aconteceram, né? Não, eu concordo com o que o Arão falou. Eu acho, além do Sérgio, da capacidade, da competência, ele conhece muito o interior. Né? Ele sabe onde buscar, ele vai buscar os jogadores certos para aquilo que ele quer. Eu acho que ele monta um desenho e depois ele vai buscar as peças. Né? Eu acho que ele está merecendo já uma Você sabe que posição eu bem pensei melhor. que ele ia para a Ponte, cara? É. A Também, Ponte eliminou o treinador, eu pensei que ele ia Eu pra caí no Ponte. Paulista de Jundiaí, no Paulistão de 2010, o Sérgio era treinador da Ponte. Perdemos de 1-0 um gol olímpico, Eu pensei que ele lá ia no pra Jaime Ponte. Sintra. E nessa época jogava o Elias, lá na Ponte Preta. Igor, e a Briosa? Eu acho que vem surpreendendo, né, pelo resultado, mas muito que nós estamos aqui discutindo aqui e concordamos com a participação do Sérgio, né? Sérgio Guedes, eu faço coro para que um dia o Sérgio possa vir treinar o Santos Futebol Clube. Eu acho que tem identidade, conhece a história do Santos, sabe trazer a base e colocar e saber como colocar a base, de que forma colocar. E foi o que o Arão falou aqui, né? Ele consegue buscar até no interior, o Aníbal falou, no interior as melhores peças. E além de ser uma pessoa com caráter fantástico. E aí a gente separa as coisas jornalisticamente, da amizade com o profissional. E o Sérgio, a gente tem por ele, simultaneamente, dois tipos de consideração. Pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele tem, pela hombridade dele, né? Pela, eu diria, humildade que o Sérgio tem, por tudo que já foi como goleiro, ídolo do Santos, e pela competência que ele tem como profissional. Verdade. Ali as duas coisas. Por isso que quando fala do Sérgio, a gente fala sempre com muito carinho. Uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí. Olha, vamos homenagear as Sereias da Vila, que ganhou o jogo, né? Por 1-0. Vamos mostrar o gol. 2-0. Vamos mostrar como é que foi o gol das Sereias da Vila, que está fazendo um belo campeonato brasileiro da Série A1. Aí as meninas. Golaço, ó. Mais um golaço aqui. Arão, para fechar contigo, amanhã o Santos estreia na Copa Libertadores. Qual é a sua opinião a respeito? Rapidinho, por favor, Arão. O Santos vive um momento, né, não de muita estabilidade. Então, a gente espera que esse jogo do Palmeiras tenha dado um ânimo, uma moral para a equipe, porque eu acho que também está muita desconfiança envolvida. E até para o próprio treinador, né, e como um bom santista, a gente espera que tudo dê certo lá, que o Santos consiga trazer esses 3 pontos e, como eu falei no início do programa, que ele possa seguir uma fase de conquista, de vitórias ao longo do ano. Olha aqui, você ainda não está indo para a China por causa do coronavírus. Essa cadeira é sua, se você quiser, toda segunda-feira aqui. Combinado? Combinado. Pô, você sabe que aqui eu me sinto muito à vontade. Vocês são amigos mesmo do peito e sempre que convidado vou estar aqui com o maior prazer. Próxima vez que eu vier, eu vou trazer uma camisa do clube do Xandão Lunan para vocês sortearem aqui para os telespectadores. Legal, obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço, Igor. Um abraço e tomara, se jogar contra o time lá na Argentina, como jogou contra o Palmeiras no primeiro tempo, sai com um resultado positivo. Agora, se entrar como entrou no segundo tempo, sai com uma derrota braba. Um abraço, Igor. Um abraço. Aníbal Gomes. Um abraço a todos e vamos torcer amanhã e rezar. Rezar bastante. Guido Bortolomeu. E hoje, agora há pouco, o técnico do Santos fez todo jogador assistir o vídeo da equipe do Defensor. Para saber como é que o time joga, porque eles não tinham informação. Vamos ver agora como é que ele vai se comportar para segurar esse time, que é o 6º colocado do campeonato argentino. E não é mole não, vencer eles lá, hein? Então o jogo vai ser muito duro. Um abraço e até amanhã. Eu assisti o Presidente, jogo. para de falar mentira, presidente.
E outra coisa, o pessoal tá achando que você é torcedor do Corinthians mesmo, hein? Contou a história do Luizinho, do Corinthians, que assistiu o jogo, ele dando a camisa pro Rivelino. Pô, presidente, pelo amor de Deus, nem corintiano sabia dessa história. Eu acho que o torcedor tá com razão, hein? E olha, eu vi o jogo do River Plate contra o Defensa de Justiça pelo Campeonato Argentino. O jogo foi no Monumental de Núñez, hein? Campo do River lotado. 1-1 e estava 1-0 o Defensa. Os caras vão dar trabalho amanhã. Tchau, tchau.